Boa noite, boa noite. Bem, eu sou Tatiana Tereza, esse é o Tempo de História e hoje estamos começando a nossa segunda noite das lives da consciência negra. Ontem a gente teve uma noite maravilhosa com a professora Márcia Sacramento, que falou a respeito do ensino religioso, que dividiu informações pertinentes, atuais, dividiu sua própria experiência de vida. E foi uma noite extremamente enriquecedora. E a professora Márcia falou que ontem foi o dia da favela e hoje é o dia nacional da cultura. Então, nada mais apropriado no Dia Nacional da Cultura a gente falar com uma pessoa que é do mundo das artes, que é o professor Alexandre Palma. O professor Alexandre Palma é artista plástico, mas ele também é professor adjunto na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele tem MBA em cinema documentário pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Ele é pós-graduando em arte e filosofia pela PUC-Rio e atualmente é o diretor da Chave Mestra. Chave Mestra é a associação dos artistas visuais em Santa Teresa. Então, hoje o tema é Artistas Negros Importam, que é, na verdade, o tema do projeto do professor Alexandre. E hoje a gente vai conversar, eu estou muito curiosa para saber a respeito desse projeto novo dele, de como ele vê o cenário das artes. Então, eu vou convidar o professor Alexandre para se juntar a nós e para ouvi-lo compartilhar as informações a respeito das artes. Então, só um minutinho que eu vou convidar o professor Alexandre. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite para quem está chegando. Olá, tudo bom, Alexandre? Olá, como vai, Tati? Tudo ótimo, tudo bem, e você? Tudo tranquilo, melhor agora. Alexandre, em primeiro lugar, quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade e você aceitar conversar com a gente, dividir informações. É, a gente conseguiu acertar a data assim, nos 45 do segundo tempo, que eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada, você estava de mudança, então eu agradeço muito por você ter aberto, né, um espaçozinho na sua agenda para a gente poder conversar. E assim, antes de passar a palavra para você, eu só queria dar uma contextualizada, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente são adolescentes e jovens, né? São meus alunos, ex-alunos, então muitos possivelmente podem não te conhecer, então só vou dar uma contextualizada, falando algumas informações sobre as suas produções, a respeito de você e da sua representatividade. Assim, quando eu pensei nessas lives, eu pensei em pessoas que fossem pessoas que interferissem positivamente na sociedade, pensando a questão da negritude. E quando eu soube do seu projeto, né, que seria, não sei nem se pronunciar direito por causa do X, que seria Artistas Negros Importam, né, por conta do gênero, eu falei assim, nossa, eu preciso conversar com o Alexandre, estou muito curiosa para saber, frente a todas essas questões que estão acontecendo no mundo atual. E assim, a gente se conhece já há alguns anos, que você é contemporâneo da minha irmã, vocês fizeram graduação na mesma época em educação artística, cada um na sua habilitação, mas só a sua história de vida acho que já seria muito representativa a partir do momento que você é um homem negro. E no Brasil, infelizmente, os homens negros muitas vezes fazem parte de estatísticas muito ruins. A população negra é a maioria no Brasil, cerca de 54% da população é negra. Negro, digo, os que se autodeclaram de pele parda e preta.
Só que, proporcionalmente, não somos maioria em todos os espaços, né? E parafraseando você mesmo, quando você pergunta nas suas obras onde estão os negros, infelizmente, principalmente os homens negros, eles são maioria no encarceramento, cerca de 61%, são maioria das vítimas que sofrem homicídios, cerca de 74%. Então, assim, a sua presença aqui, eu acho que é algo muito significativo para os meus alunos e para os jovens, no sentido que você faz parte de uma estatística positiva. Você é um professor universitário negro, que é em torno de 16%, né, pegando homens e mulheres, e você é doutor, né, que também gira em torno de 17%. Então, assim, eu acho que é muito importante os jovens, os adolescentes ouvirem pessoas como você, principalmente uma pessoa como você, aonde a produção, na sua produção e na sua trajetória, a negritude sempre esteve muito presente. Só exemplificando. Não só agora que você está com o projeto Artistas Negros Importam, mas quando você tem um projeto que fala de um músico, um sambista como o Geraldo Pereira, que foi amigo de Cartola e que acabou morrendo precocemente, por conta de uma hemorragia interna, com briga, com nada mais, nada menos, o capoeirista Madame Satã. Você resgata essa questão da negritude, ou, por exemplo, na sua dissertação de mestrado, intitulada A Cor do Invisível, onde você traz um trabalho falando sobre a educação de adultos no sistema prisional, e como eu disse, esse sistema prisional tem uma porcentagem significativa de negros, é muito importante. Ou ainda quando você é premiado, você é o primeiro colocado no edital de pesquisadores negros, infelizmente o primeiro e o único edital de pesquisadores negros promovido pelo MEC, e você escolhe fazer uma pesquisa sobre um pintor negro, eu acho isso extremamente significativo, esse resgate dos artistas negros, e um artista negro que viveu numa temporalidade, historicamente falando, bastante conflituosa, porque ele pega um pouco da escravidão e um pouco da abolição. E eu fiquei me perguntando que a sua própria trajetória parece que um pouco coincide com esse pintor negro, que é o Antônio Rafael Pinto Bandeira, que esse pintor, ele entra na Academia Imperial de Belas Artes, ele se torna professor e ele propõe uma reforma no ensino das artes. E vendo a sua tese, que é intitulada Arte Contemporânea e a Ética, você propõe também uma matéria que seja obrigatória no ensino do audiovisual, que seria a ética artística. Então, assim, você é um homem negro que produz conhecimento explorando essa temática da negritude e também na prática você traz essa negritude ao seu coordenador, por exemplo, do Currículo Mínimo de Artes, em 2012, que acaba incidindo para a educação básica, né, da SEDUC, da Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro, e também sendo o coordenador das últimas edições de Artes de Portas Abertas em Santa Teresa. Então, assim, só para contextualizar, desculpa que eu falei um pouquinho, mas é para contextualizar a importância e assim, a minha felicidade de estar conversando com você frente ao que você produz. Então, assim, muito, muito obrigada. E, assim, nessa live eu estou aqui para te ouvir, eu queria ouvir de você o que você pensa no cenário artístico e o seu projeto Vidas Negras Importam. Com você, Alexandre. Muito obrigada. Bem, muito bacana. Muito obrigado, Tati. Palavras bonitas. E cumprimento também a sua iniciativa junto aos jovens, aos adolescentes. Fé nas crianças. Elas é que vão tornar o presente e o futuro melhor. E cumprimento aí a sua iniciativa, que é muito legal, de difusão cultural, de mediação. Então, palmas para você, Tati, pela iniciativa e por reunir essa constelação
admirável de pessoas que estão se somando por uma outra narrativa e para que a maioria que continuamente se encontra invisibilizada, marginalizada, se torne uma maioria potente, como ela já o é. Então, você fez essa apresentação e eu queria apenas sublinhar, como você localizou a nossa pesquisa de mestrado, entre as ações que eu mais me orgulho e mais me alegro em ter realizado nesse pouco tempo, foi disseminar, compartilhar o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi com as pessoas negras. Infelizmente, num sistema que nós vivemos, é um sistema racista, estruturalmente falando, há esse apartheid social no nosso Brasil, não declarado e dissimulado, onde o destino das pessoas negras, infelizmente, leva uma boa parte delas para a morte, para as prisões, para os manicômios. E eu tive a chance de compartilhar um pouco da minha vivência artística com nossos irmãos e irmãs negros e negras que, infelizmente, estavam numa situação de cárcere. Então, certa vez, num debate sobre políticas de ações afirmativas, alguém me perguntou: nossa, mas você está na universidade agora, você está muito distanciado dessa questão dos negros, questão afirmativa. O que você já fez pelos seus irmãos, pelas suas irmãs? Então, eu tive muita alegria de comentar essa ação. Eu pude realizar, na época, como estagiário e depois como arte educador no sistema prisional do Rio de Janeiro. Então, ao todo, foram 6 anos lidando com essa realidade e podendo trazer algum tipo de conhecimento e de educação a essas pessoas, na maioria negros e negras, que estavam submetidos a esse atual sistema que nós vivemos, onde as pessoas negras, pobres e periferizadas não encontram, na sua grande maioria, possibilidades de crescimento e transformação. É um sistema estrutural perverso, que é estudado por diferentes pesquisadores e também por quem faz política pública em relação à negação dos direitos básicos de cidadania cultural e também artística para a grande maioria da população negra e periferizada. Assim, pensando nessa perspectiva da questão do racismo estrutural, da questão do olhar em relação à negritude, eu fico pensando, e você, né, como uma pessoa do mundo das artes, eu fico pensando a respeito do novembro. Na sua visão, assim, a arte, enquanto a arte produzida por negros, seja uma arte afro-brasileira ou uma arte africana, você acha que a gente, assim, o Brasil, de um modo geral, a gente só celebra essa arte como quase que uma obrigação do 20 de novembro, assim? Como é que é a sua opinião frente a esse universo, assim, artístico? Existe essa segregação dos espaços, por exemplo? É notório que existe essa separação. A arte brasileira, ela tem uma influência por N processos, majoritariamente europeia, suas vertentes africanas e indígenas são continuamente apagadas, invisibilizadas, especialmente a vertente afro. Então, a gente tem na história da arte um modelo
eurocêntrico, um modelo de beleza brancocêntrico. E isso traz questões na nossa identidade. Então, a gente tem, muitas pessoas têm dificuldade de se perceberem como negros e negras, porque o modelo estético ainda vigente é o modelo branco, europeu. Então, teve uma ocasião, alguns anos atrás, que houve um fato que foi emblemático. O caderno do Jornal Dia, o caderno D, fez um ensaio de moda e beleza com aquela atriz Carolina Dickman. Então, eles fizeram uma montagem onde eles misturaram o rosto da Carolina Dickman com a escultura da Vênus de Milo. Colocaram num ensaio de moda e beleza do jornal O Dia. Então, esse exemplo é um exemplo emblemático. Isso foi há cerca de 10 ou 12 anos atrás. Talvez hoje não passasse de maneira tão desapercebida como passou antes, mas é um entre outros vários exemplos aonde esse cânone de beleza branco continua muito presente em diferentes plataformas, tanto na televisão, quanto no cinema, como também nas artes visuais. E isso traz questões em relação à nossa identidade e também à nossa autoestima. Então, muitas crianças negras não se reconhecem como negras. Isso também podemos expandir para adultos. Tem adultos que não se reconhecem como adultos negros ou negras, porque esse peso, esse modelo de beleza, ele ainda é muito presente, embora nos últimos anos tenha sido cada vez mais refletido e discutido com o poder que as redes sociais têm proporcionado a esse debate. Em relação a uma arte afro-brasileira, a uma arte africana, a uma arte afrodescendente, que só é lembrada nas escolas e em outros espaços no Dia da Consciência Negra, quando isso acontece já é algo assim importantíssimo, porque às vezes nem no Dia da Consciência Negra a arte africana ou afrodescendente, afro-brasileira, ela aparece no nosso currículo escolar. Então, a gente ainda tem muito o que conquistar nesse campo da visualidade. Essa questão da visualidade branca, onde nós temos uma maioria da população negra, afeta diretamente, eu repito, questões da nossa identidade e da nossa autoestima. Talvez isso se explique pela nossa permanente dependência cultural de modelos de outros países, modelos culturais de outros países. Nós consumimos muito a indústria europeia culturalmente, a indústria americana culturalmente, então isso afeta a nossa autoimagem e amplia a nossa dependência cultural, inclusive em relação a modelos de beleza. E assim, também a paradigmas artísticos. Sim, sim. E só assim, uma coisa que me veio, que é, muitas vezes, assim, a minha percepção, não sou especialista em arte, mas assim, me parece que dentro desse padrão eurocêntrico, a gente faz meio que uma hierarquização no sentido que parece que tudo que é manifestação artística ligada aos negros seria um simples folclore, não falando que o folclore seria algo inferior. Mas assim, parece que as pessoas entendem que a verdadeira arte, a arte das artes, seria a arte europeia. E muitas vezes, sem entender que muitos artistas beberam da arte africana. Por exemplo, a pessoa pode pagar milhões em um Picasso que bebe de uma matriz africana, mas muitas vezes ela não valoriza a origem, né, da onde ele se inspirou. E nisso, assim, que uma coisa também que às vezes eu fico pensando, que muitos artistas brasileiros, né, acabam saindo do Brasil, são reconhecidos lá fora, ganham reconhecimento lá fora, e inclusive reconhecimento financeiro, né?
Me parece que aqui no Brasil, talvez, né, por falta de formação mesmo, né, da questão artística, é muito difícil você viver de arte. Como em alguns lugares do mundo, o artista plástico, o pintor, eles são altamente reconhecidos, até tem uma multiplicidade, muito mais espaços para eles exporem. Assim, eu queria saber a sua opinião, por exemplo, se você acha que o brasileiro tem um pouco dessa questão com a arte, de muitas vezes entender a arte como algo não tão essencial, talvez, e, por exemplo, tem problema de pagar um ingresso X para uma exposição, ou tem problema de pagar um valor X por um curso de arte, ou mesmo em uma obra de arte, assim. Como é que você lê esse cenário? A gente tem aí uma contradição muito grande. Ao mesmo tempo em que o brasileiro, nós brasileiros, nos envolvemos, nos engajamos muito com a visualidade, a nossa sociedade ela está impregnada por elementos da nossa cultura, da nossa arte, não apenas nas artes plásticas, né, mas também na música, na dança. A gente tem um Brasil pluriétnico que encanta visitantes estrangeiros desde sempre, uma força criativa enorme que até para alguns especialistas é compreendida como uma forma de nos organizarmos economicamente, mas ao mesmo tempo a gente tem essa contradição. Com essa força toda da visualidade e das artes como um todo na vida do brasileiro, a gente tem políticas culturais que são atrofiadas em relação a esse engajamento e essa mobilização espontânea e, em outros momentos, organizada economicamente. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma mobilização, um encantamento com a arte do brasileiro, a gente não precisa falar apenas do carnaval, mas também de festas religiosas, festas populares, eventos, né, como o Círio de Nazaré. Quer dizer, isso é visualidade, isso é cultura, isso é arte, isso traz turistas estrangeiros, isso movimenta a economia do nosso país. Ao mesmo tempo que a gente tem essa força toda criativa, visual, musical e do imaginário no engajamento da população, do povo com as artes, a gente tem essa atrofia no sistema cultural que não constrói políticas públicas que tragam um novo patamar para o artista brasileiro, o artista nas suas múltiplas linguagens. E, em paralelo a esse processo cultural, a gente, dentro do processo cultural, tem um campo educacional que também é impactado por essa contradição. Então, talvez essa assimetria, essa contradição, esteja colocada como um desafio de se fazer arte no Brasil, que é o desafio de fundo. Lutarmos, questionarmos e desconstruirmos alicerces de uma sociedade conservadora, que, como você sabe, Tati, conviveu com a escravidão da população afrodescendente por quase 400 anos. Uma sociedade que convive por quase 400 anos com a escravidão, ela tem vestígios muito fortes, elementos muito pungentes de uma sociedade conservadora, que em momentos, ora, em alguns momentos, consegue realizar alguns avanços e que, ora, em alguns momentos, anda um pouco para trás, como a gente, infelizmente, tem visto agora. Assim, você tocando nessa questão, né, do nosso passado escravista, eu confesso que ultimamente eu ando muito pessimista em relação, né, a esse cenário, não só brasileiro, mas mundial, e às vezes eu fico me perguntando, né, o que esperar de um país que viveu tantos anos em cima do sangue de pessoas,
escravizadas, né? Eu fico pensando quanto tempo a gente vai levar para que determinadas posturas, para que determinadas mentalidades, de se achar natural, né, você construir uma economia em cima do sangue de outras pessoas, quanto tempo a gente vai levar para mudar essa estrutura? E você tocou no outro ponto que, para mim, eu também considero primordial, que é a questão da educação, né? Para a gente mudar a forma como a arte é vista no Brasil, a arte em todos os níveis de manifestação, vem da questão educacional. E aí, assim, pensando em você enquanto um professor dentro da academia, aí eu queria saber a sua opinião em relação à formação, né, dos professores de educação artística, dos educadores voltados para a arte. Como você lê a educação, né, essa formação atual, em relação de se capacitar esses futuros professores, principalmente na questão do ensino e da cultura, que são leis, né, do ensino da cultura africana, afro-brasileira e até mesmo indígena. Como é que você lê? Como é que você, vendo de dentro da academia, como é que você vê a formação desses futuros professores de educação artística? Bem, Tati, a gente que tem a formação em arte, como você deve saber, pela sua brilhante irmã, e também é uma pessoa que protagoniza esse campo artístico, ela é uma empreendedora, tem que ser sempre destacada por isso. A gente está sempre entre dois pêndulos, o pêndulo da arte e o pêndulo da educação. Essas duas esferas, às vezes, parecem que estão artificialmente separadas, mas não estão, estão muito próximas. Na minha visão, os melhores artistas são aqueles artistas que tiveram alguma experiência com o outro, com o diferente. São os artistas que desenvolvem algum projeto ou alguma ação de educação. Outro dia eu estava discutindo em uma aula remota, lá na UFRJ, sobre aquele filme do Lixo Extraordinário, em que temos o Vic Muniz com os líderes comunitários do aterro sanitário de Caxias. Pode não parecer, mas ali o Vic Muniz, nesse filme Lixo Extraordinário, estava fazendo um trabalho de formação do olhar, de educação. O filme não mostra isso explicitamente, porque é um filme de arte. Mas aquela relação de empoderar o grupo do aterro sanitário de Caxias e trazer eles como assistentes no ateliê que o Vic Muniz tem na zona portuária, foi um processo de formação do olhar que ele desenvolveu no filme. Então, artistas que têm esse olhar em relação ao outro, em relação ao diferente, em relação a outros espaços e a capacidade de multiplicar os seus conhecimentos, são, na verdade, na minha opinião, os artistas mais completos. Um outro artista que eu me interesso muito e que está na poética visual dele, ligado à alteridade, é o Vítor Arruda. Se você for olhar o Vítor Arruda, você vai encontrar questões decoloniais que ele deslumbrou na visualidade dele anos antes de estar em pauta como estão hoje. E ele, na sua juventude, também trabalhou com arte e educação nos presídios do Rio de Janeiro, com menores, com crianças em conflito com a lei. E eram meninas, né, no internato da Escola de Quintino, aqui no Rio de Janeiro. Então, ele tem um olhar, assim como outros artistas, que é um olhar mais completo em relação ao mundo e à sociedade, por entender melhor o diferente. Na minha visão, é isso. O Vic Muniz, até hoje, tem uma escola de arte importantíssima na zona portuária, que é a Escola de Arte, Tecnologia e Espetáculo, que tem um programa importante de formação para as artes dos espetáculos
de jovens em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto continua, mesmo na pandemia, na zona portuária, e mostra o quanto esses dois artistas, o Vic Muniz e o Victor Arruda, são pessoas sensíveis ao mundo que os cerca. E como esse mundo que os cerca também pode estar presente nas poéticas visuais que eles desenvolvem. Então, esse pêndulo está sempre girando entre arte e educação, entre educação e arte. E eu posso dizer agora que eu estou num momento mais artístico, mas sem deixar de perder em meu alcance questões ligadas ao outro e à diferença, e também questões relacionadas à educação. Porque essas questões são inerentes ao processo da visualidade, ao processo de quem pesquisa imagens. E pensando nisso que você falou, eu vejo que na escola existem pessoas extremamente interessadas em desenvolver o tema da arte afro-brasileira ou uma afrodescendência artística curricular. Não apenas no campo das artes plásticas, mas também nas diferentes áreas, nas diferentes disciplinas da educação básica. O que esses colegas muitas vezes encontram é a resistência de muitas pessoas, inclusive de alunos, no momento em que a gente está vivendo hoje, que é um momento de retrocesso em um conservadorismo estrutural da nossa sociedade. Outro dia eu estava comentando lá na UFRJ, que em 2010, você deve lembrar, né, Tati? Quando teve a Copa do Mundo da África do Sul, a gente teve aí uma oportunidade, sem dúvidas nenhuma, para poder ampliar o tema de uma visualidade afrodescendente. E você deve lembrar que naquele momento, em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, a gente não vivia um momento como esse. E temas como esse que você está discutindo nesse ciclo de lives, e temas como uma arte afro-brasileira, negra, eram temas que tinham, mesmo numa sociedade conservadora como a nossa, uma recepção mais positiva. Então, a gente tem que lutar muito hoje e nos redobrar para encontrarmos meios para que a gente consiga reequilibrar as forças e ter um olhar mais plural e mais abrangente para a diversidade cultural em nossas escolas e em diferentes projetos. E pensar sempre essa relação entre o artista e o educador. Porque se a gente for ainda mais longe, se a gente não tem os museus com os espaços de educação, se a gente não tem as escolas como espaços formativos e centros culturais, né? As escolas são, na verdade, espaços culturais, a gente também, em outra medida, não consegue ampliar o público dos artistas visuais e também dos artistas nas suas diferentes linguagens, na música, no teatro e na dança. Eu acho que é por aí. Assim, pensando ainda na questão educacional, você, apesar de ser um professor, né, do ensino superior, você, de certa forma, né, se conectou com o ensino, né, educação básica, quando você coordenou o currículo mínimo de artes, né, da CEDUC em 2012. Aí eu queria ouvir de você, assim, como é que foi essa experiência, assim, como, para você, enquanto coordenador, como é que você pensou nessa estrutura do ensino de arte, ou eu não sei como é que é o funcionamento dessa coordenação, eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, ou, como é que foi a seleção dos temas, né? Porque o currículo mínimo, pelo menos em história, é aquele mínimo mesmo que o aluno precisa saber, né? Para ele ter pelo menos uma formação mais concreta, de um olhar crítico
em relação à história, isso em história. Como é que foi essa experiência para você de coordenar esse projeto, que é de uma rede gigantesca, né? É, a rede estadual pública no Rio de Janeiro são muitas escolas. Então, eu queria que você dividisse um pouquinho dessa experiência. Assim. Foi uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa, uma oportunidade ímpar, independente da nossa visão contrária ao governo na ocasião. Nós éramos contrários ao governo na ocasião. Mas éramos representantes de um grupo que, historicamente, luta pela sua permanência no currículo de arte, que é o grupo da arte e educação nas suas diferentes linguagens. Então, eu tinha tido uma passagem na AERJ, Associação dos Arte Educadores do Estado do Rio de Janeiro, e recebi esse convite de uma colega que trabalhava na então Secretaria Estadual de Educação, em 2011, para organizar a nova versão do currículo mínimo de arte. Tentamos organizar uma proposta que o currículo mínimo não se tornasse mínimo, mas que o currículo mínimo se tornasse máximo. E construímos isso com uma equipe muito bacana, com articuladores de dança, música, teatro na ocasião, mas com o lançamento da versão final do documento, os organizadores do projeto na Secretaria Estadual de Educação perceberam que nós éramos contrários à polivalência. A polivalência, o estudante e as áreas epistemológicas perdem, as áreas de conhecimento perdem. Você vai ter a possibilidade de um professor de música lecionar dança e de um professor de teatro lecionar artes plásticas. Ué, mas as artes não são iguais? Não é tudo a mesma coisa? Não, não são. Hoje estamos em pleno pós-modernismo e a especialização é um fenômeno que é inerente. Então, a gente pode dialogar entre si, o colega de música, dialogar com o colega de artes plásticas, mas não é possível que um colega de música lecione artes plásticas, artes visuais. Isso pode parecer algo óbvio, mas para um governo que, na ocasião, sugeria a precarização da área, era a meta deles, né? Esse olhar. Então, fizemos a proposta realmente impactou centenas de professores, de artistas, eu digo também artistas, porque outras pessoas fora da rede educacional tiveram acesso a essa proposta, e a cada dia que eu estava ali, no auge de 2011, 2012, com as contradições que todos nós assistimos da coalizão entre PMDB e PT aqui no Rio de Janeiro, com todas as contradições entre a coalizão que existiu, e muita gente esquece, entre PT e PMDB no Rio de Janeiro, continuamos a seguir no projeto, mas eu sempre tive aquele pensamento, Tati, porque eu já tinha o meu espaço na UFRJ. Estou na UFRJ na área de artes visuais desde o ano de 2007, desde 2008. Eu já sabia que, por essa abordagem, por expandir algo que eles pretendiam ser mínimo, que minha permanência não ia durar muito tempo. Cada dia que eu estava indo lá na Secretaria Estadual de Educação, eu sabia que meus dias estavam contados. E não deu outra. Em poucos meses, eu acabei me desligando da equipe por decisão dos coordenadores da SEDUC, mas eu fiz, como cidadão, uma denúncia desse processo ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fiz a denúncia de um currículo de arte polivalente, que precarizaria ainda mais a área,
Mas essa denúncia não foi aceita. O que foi aceito é que a SEDUC iria refazer a proposta, ou seja, gastar mais dinheiro para uma ação que seria inócua. Eles iam gastar mais dinheiro por puro capricho, por não concordarem com a nossa abordagem, que valorizaria os colegas e o currículo de arte, e por desdobramento, os estudantes nas escolas estaduais, que poderiam ter um acesso a um ensino artístico de maior qualidade. Então, o Ministério Público interviu, não pela questão da polivalência, mas pela questão pragmática do Estado imprimir novas cartilhas, novos fascículos do currículo mínimo, por uma questão que não era importante. Essa foi a questão encontrada para impedir a anulação da proposta. Então, a proposta permaneceu em 2011, e em 2012 eles a modificaram em prol do paradigma retrógrado da polivalência. Nessa questão, algo me chamou muita atenção e é algo que eu venho discutindo agora de uma outra maneira, mais amadurecida, com esse grupo que a gente começou a ter a iniciativa de organizar no presente, que é o grupo Artistas Negros Importam. Na ocasião do currículo mínimo, uma das pessoas que, infelizmente, proporcionaram a minha saída da SEDUC como organizador da proposta de arte foi um irmão negro de arte, que, infelizmente, foi a pessoa que proporcionou a minha saída e me desestabilizou durante essa ação. Lamentavelmente, um irmão negro. E isso está no plano social, no plano das relações sociais, mas também é um vestígio da diáspora. Quando encontramos, muitas vezes, pessoas negras, irmãos e irmãs negras, que poderiam estar lado a lado, marchando juntos, para sublinhar um espaço e alcançar novas metas. Esse irmão, na ocasião, ele me passou a perna, ficou no meu lugar, e essa questão me faz pensar hoje que é possível, mesmo com esses sobressaltos, pensar novos arranjos que possibilitem a nossa expansão, especialmente na área de artes visuais, para que esses vestígios da diáspora não se tornem tão frequentes como nós não gostaríamos que fossem. Então, às vezes, nós temos irmãos e irmãs negando a sua cor, negando os seus irmãos ou irmãs e marchando juntos com pessoas que as colonizam até os tempos presentes. E assim, a sua fala agora, né, da questão da estrutura da educação, e ainda pegando a questão do ensino, há um pouco tempo atrás você foi coautor do livro a respeito da Escolinha de Arte no Brasil, Legado e Memória, que fala da Escolinha de Arte no Brasil, que foi fundada em meados do século XX, aqui no Rio de Janeiro, e que tinha uma relação muito próxima com personagens importantes da educação, né? Como Helena Antipoff, Anísio Teixeira, e dentro desse seu olhar, né, de uma pessoa que pesquisou a respeito, né, dessa trajetória, dessa instituição tão importante, como você pensa na formação de crianças, mas na formação de um público que consuma a arte, que respeite a arte, comparando muitas vezes com uma situação que é enfrentada pelos professores de educação artística
dentro das escolas, por exemplo, de quase que uma submatéria, né? Como se houvesse quase que um acordo velado que a educação artística e outras matérias como educação física, que são matérias amadas pelos alunos, são matérias que são extremamente importantes para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento mental, para despertar a sensibilidade dos alunos em diversas áreas, mas infelizmente são vistos como submatérias. Aí eu fico me perguntando, né, como que a gente consegue formar um público que consuma e que respeite a arte, que valorize a arte como ela deve ser valorizada, aonde muitas vezes dentro das escolas mesmo, colegas, e isso acaba passando para os alunos, vem o ensino das artes de uma forma menor. Então você, dentro dessa sua experiência, né, de ver uma instituição que durante muitos anos ela traz como legado a valorização das artes, como que você vê a formação de um público que consuma arte? Como a gente forma um público que consuma arte no Brasil? Assim? Perfeitamente, Tati. O mais prazeroso, o mais bacana de organizar esse livro, Escolinha de Arte do Brasil, Memória e Legado, ao lado de um importante amigo, que é o professor Jader Brito, foi resgatar essa iniciativa moderna que tanto fez pela criança brasileira, pelo jovem e pelos próprios artistas brasileiros, que foi a Escolinha de Arte do Brasil. A Escolinha de Arte do Brasil foi a primeira, dentro de um movimento das escolinhas de arte, dentro de um movimento da sociedade civil, que alcançou inúmeras cidades do Brasil e também a América Latina. Naquele momento, a gente não tinha um ensino artístico obrigatório, uma precariedade que a gente tem hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente teve a difusão dessa experiência das escolinhas de arte. Meu primeiro contato com arte foi numa escolinha de arte. As escolinhas de arte aconteciam em associação de moradores, em igrejas. Escolinhas de arte acontecem até os dias de hoje, após os movimentos, as jornadas de junho de 2013. A gente tem agora arte na praça, arte em movimentos sociais, arte de uma maneira renovada com o que a sociedade contemporânea tenta lutar hoje, né? Pela cidadania cultural plena. Esse livro traz a marca de uma constelação de artistas e educadores e, especialmente, a figura do Augusto Rodrigues, um artista plástico que teve um olhar, um diálogo muito importante com dois artistas brasileiros, o Heitor dos Prazeres e o mestre Vitalino. Ele trouxe para o Rio de Janeiro o mestre Vitalino e organizou a primeira exposição do Heitor dos Prazeres, também aqui no Rio de Janeiro. Um artista negro que era bastante conhecido pelo seu engajamento nas escolas de samba do Rio de Janeiro, como um grande compositor de marchias, mas que ainda não tinha um espaço como artista plástico. Então, o Augusto Rodrigues, criador dessa escolinha de arte do Brasil, deu visibilidade a esses dois personagens importantes da cultura nacional. Heitor dos Prazeres e o mestre Vitalino. Esse legado de valorização moderno da arte encontra no ensino formal, no ensino curricular, muitas resistências, pelo que a gente procurou compartilhar hoje. Nós vivemos em nossa sociedade um enorme ônus de pertencermos a uma sociedade conservadora. Então, se a gente tem nas escolas, especialmente as públicas, 2 tempos semanais no ensino médio, em todas as séries do ensino médio, de ensino religioso,
a gente não vai encontrar algo que mobilize enormemente o cidadão, a criança e todas as pessoas no Brasil, que é a arte e a cultura dentro do currículo escolar. E quando ele acontece, quando essa disciplina, quando essa área é desenvolvida nas escolas, a gente ainda tem aí um enorme problema da precariedade de materiais e de condições pedagógicas para que o arte educador possa realizar a sua função de democratizar a cultura e a arte plenamente. Então, a gente teve aí dois momentos, como eu relatei. Um momento em que a sociedade civil procurou organizar as suas escolinhas de arte e um segundo momento onde a arte entrou para o currículo escolar, mas não alcançou essa potência toda que a sociedade civil, fora dos muros da escola, conseguiu obter com as escolinhas de arte. Houve um avanço importante com a obrigatoriedade da arte na escola, mas há uma luta permanente por condições materiais para que essa área se potencialize e também por uma valorização que seja proporcional ao engajamento do brasileiro com as artes, a criatividade e o imaginário de uma forma geral. Assim, pegando um gancho, né, na sua fala, que a gente tem esses dois momentos, né? A gente tem a sociedade civil e a gente tem a questão da instituição, né? E você transita pelos vários espaços, né? Você é acadêmico, mas você está na sociedade, você está com os artistas que não são acadêmicos, e isso não faz isso uma produção de uma arte menor, muito pelo contrário. Aí vem a questão você assumir a direção da Chave Mestra, que é a Associação dos Artistas Visuais em Santa Teresa, onde você vê uma outra vertente, uma outra perspectiva, né, da questão artística. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua experiência como diretor e como organizador também das artes de Portas Abertas em Santa Teresa, que já pelo nome, né, a gente vê essa intenção de uma democratização do acesso à arte. Como é que foi a sua experiência nessas edições? Minha primeira experiência no Arte de Portas Abertas foi como público, já durante a faculdade. Um evento que está há mais de 25 anos na cena cultural do Rio de Janeiro e que promove uma experiência de democratização plena das artes. Porque o público ele pode visitar os ateliês dos artistas em Santa Teresa e conhecer de perto os bastidores e todo o processo criativo que mobiliza as artes visuais. Ele vai ver os materiais, vai ver o trabalho em processo, vai conhecer quais são as ferramentas que ele utiliza para realizar, por exemplo, uma escultura, e conversar direto no local de trabalho do artista e desmistificar determinados clichês que envolvem esse processo criador. Então, isso me marcou muito na ocasião de estudante e ainda marca porque eu tive a oportunidade, anos mais tarde, de participar desse coletivo, que é o coletivo da Chave Mestra, Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa, que organiza o Arte de Portas Abertas há mais de 25 anos. Se eu não me engano, a primeira edição do evento foi em 1996. O evento acontecia 2 vezes por ano. Muitos artistas contemporâneos brasileiros tiveram a sua estreia e participações nesse evento. E ano passado, em 2019, a gente construiu a 29ª edição e foi assim especial, porque vimos Santa Teresa cheia, com visitantes, com os moradores, com os artistas, com crianças, com turistas. Então,
você saber que é possível realizar uma ação dessa no momento de retrocesso é uma pequena alegria que não faz mal a ninguém. Então, essa pequena alegria a gente teve nesses últimos 2 anos como diretor do Arte de Portas Abertas, em Santa Teresa, e alegria semelhante também quando a gente pôde, na Escolinha de Arte do Brasil, em 2017, trazer o Jonco da Serrinha para a reabertura da Escolinha de Arte do Brasil. Então, isso foi algo que eu acabei deixando escapar, mas em 2017 houve um processo de reabertura da Escolinha de Arte do Brasil, com uma apresentação magistral do Jonco da Serrinha e com uma exposição de artistas plásticos. E isso, na verdade, estava me preparando para uma ação maior, que foi a possibilidade de estar na organização desse importante evento cultural em Santa Teresa, que é o Arte de Portas Abertas. E quando a gente fala de experiência democrática com as artes visuais, não é apenas em relação aos ateliês. O evento Arte de Portas Abertas começou ao final dos anos 90, em um momento em que Santa Teresa enfrentava graves problemas com a violência urbana. Então, naquela ocasião, a solução encontrada por ativistas, moradores e artistas foi abrir as portas do bairro. Abrir as portas do bairro em meio a esse ambiente de violência que Santa Teresa enfrentava. E as portas dos ateliês foram abertas a partir dos anos 90, conjuntamente com um circuito artístico que buscava uma outra narrativa para as artes visuais, que ao mesmo tempo em que a gente tinha os ateliês com os artistas de Santa Teresa, ao mesmo tempo em que havia as intervenções urbanas, também havia, dentro do circuito artístico de Santa Teresa, ações em comunidades do bairro. Santa Teresa não é apenas a área da Joaquim Mortinho. Santa Teresa tem o Falé, Santa Teresa tem o Morro dos Prazeres, e muitas ações artísticas com intervenções, grafitagem, murais e oficinas aconteceram nesses locais de comunidade de Santa Teresa e com um impacto muito positivo para a reocupação do bairro. Em 2018 e 2019, voltamos e com um olhar diferente. Quando a gente assumiu a Associação de Artistas Visuais de Santa Teresa, que é uma área, como eu estava falando há minutos atrás, envolve questões de colonialidade, envolve questões de identidade, muita gente torceu o nariz. Você deve imaginar, hein, Tati? Estamos falando de Santa Teresa. O problema em Santa Teresa acontece também em outros espaços de artes visuais do Rio de Janeiro. Normalmente, quando a gente vai em algum local, né, Tati, e só encontra pessoas brancas, algo está errado. Existe a manifestação explícita de racismo estrutural no ar. E não foi diferente, infelizmente, em Santa Teresa. Muitas pessoas foram receptivas à nossa ação. Em 2018, trouxemos o Chico Chaves, artista plástico, coordenador de artes visuais da Funarte. Em 2019, trouxemos a Ana Bela Geiger, artista contemporânea consagrada e professora do Parque Lage. Mas, nesses 2 anos, também fizemos ações que possibilitaram a visibilidade de artistas negros que até então pertenciam ao evento, mas não podiam mostrar o seu trabalho de forma relevante. Como diz um colega da associação, a gente, quando entrou nesse espaço, em Santa Teresa, para organizar o Arte de Portas Abertas, acabou quebrando uma narrativa de capitanias hereditárias. E isso é imperdoável. Mesmo com os avanços que nós conseguimos obter, com o nosso colega, que também é artista plástico do bairro, o escultor Pedro Grapiúna, também
negro, mesmo com os avanços que nós conseguimos, também enfrentamos uma resistência muito grande. E assim, é interessante, eu acho que como a gente... as outras áreas, né, do conhecimento tem muito a aprender com a arte, né? Acho que essa manifestação cultural em Santa Teresa de frente a um avanço da violência, ao invés de você retrair, fechar completamente, a resposta do artista é outra, né? Você se abrir e aproximar numa resposta que muitas outras pessoas não imaginariam, né? A grande maioria das pessoas iriam cada vez mais colocar cadeados e se trancar, e o artista ele tem uma sensibilidade tão aguçada que ele pensa num outro nível determinadas soluções que muitas vezes autoridades e outras áreas de segurança jamais pensariam. E pensando nessa questão de você, enquanto coordenador, visibilizar artistas negros, aí eu fico pensando no cenário atual, assim, porque historicamente a gente vê muito o silenciamento da cor dos artistas. Muitas vezes as pessoas ouvem falar em Aleijadinho ou em Mestre Valentim, que tem muitas obras aqui no Rio de Janeiro, espalhadas pela cidade. As pessoas não pensam, ou simplesmente não sabem, muitas vezes por um silenciamento forjado mesmo, um silenciamento intencional, de que esses artistas eles eram afrodescendentes. Aí, assim, frente à sua experiência, né, com o mundo das artes atual, você vê isso, assim, existem artistas que muitas vezes são expostos e há um silenciamento em relação à origem étnica desse artista, ou se há esse silenciamento, muitas vezes algum espaço, não sabendo exatamente a origem étnica desse artista, é mais fácil de aceitar, sendo que ainda, infelizmente, há essa colonização dos espaços culturais? A gente está voltando a falar desse fenômeno que é perverso, a dependência cultural de modelos estéticos, de referências visuais que são europeias, que são brancas, e que geram uma falta, um apagamento da identidade negra, que é a maioria da população brasileira. E que, infelizmente, não é refletida nos cenários, no campo das artes visuais. Então, a gente tem ainda muito que avançar na área de artes visuais para uma plena democratização da área. Outro dia eu estava lendo um documento de um grupo de artistas que divulgaram agora na internet, né, um grupo de artistas plásticos divulgaram na internet um documento chamando atenção para a área de artes visuais nesse processo eleitoral que vai acontecer em poucos dias. E nesse documento falava assim, que é necessário ampliar as artes visuais para um público negro, um público indígena, um público que seja portador de deficiência e também para um público LGBTQ. Isso é importante, ninguém nega disso, ninguém nega isso. Mas também é relevante que a gente crie ferramentas, condições para que os artistas visuais, os artistas plásticos negros e negras possam estar proporcionalmente presentes nesse campo que é o campo das artes visuais. Então, eu friso aqui que é importantíssimo a gente tentar construir maneiras contemporâneas, formas contemporâneas de luta, para que a gente possa reverter esse problema do racismo estrutural nas artes visuais do Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas do nosso país. Porque a arte
a imagem que nós temos de nós mesmos é uma forma da gente se identificar, e essa identidade cultural também é um código de poder. E assim, isso me liga à questão do seu projeto atual, assim. Fiquei muito curiosa em saber como é que seria o funcionamento, assim, porque a gente está vivendo um momento de movimentação, né, internacional e nacional, dos negros se posicionarem que basta é basta e que determinadas posturas não são mais aceitáveis. Não digo não só nos Estados Unidos, mas na África, como na Nigéria, em vários locais isso está, né, tá um ambiente bastante convulsionado. E você vem com uma proposta, né, de um projeto com esse título, né, Artistas Negros Importam. Como é que você pensa, né, como é que seria esse funcionamento? Pensamos justamente nessa ideia de se romper com uma determinada estrutura, né, de se romper com um determinado padrão e resgatar e visibilizar não só a arte, mas também os artistas negros. Como é que vai ser o seu projeto, assim? É uma grande interrogação, porque é um projeto que ainda está bem no início, a gente ainda está construindo com os colegas uma forma de realizar uma ação crítica sobre esse cenário de racismo estrutural nas artes visuais, nas artes plásticas. Eu, há poucos minutos, falei do Vitor Arruda e do Vic Muniz, que são pessoas que têm um olhar com a diferença, mas há uma diferença quando a gente trata dos artistas e artistas negros e negras. Eles não estão com o olhar para a diferença, eles estão dentro da diferença. Então, é bem diferente falar de artes visuais ou artistas negros ou artistas negras quando mencionamos, por exemplo, as poéticas visuais construídas, por exemplo, pela Rosana Paulino, né? Ou pela Iléia Ferraz, ou também pelo Emanuel Araújo, ou também pelo Arjan Martins, que é de Santa Teresa, e que é uma pessoa que está despontando no campo das artes plásticas. Então, as estratégias têm que ser diferentes. E dentro daquilo que a gente comentou há alguns minutos atrás. Pensar formas, arranjos, desenhos que possibilitem um diálogo dentro da ancestralidade africana. A ancestralidade africana não comporta que um irmão ou uma irmã puxe o tapete do outro, ou que um irmão ou uma irmã tenha preferência a um branco para dialogar, ou uma branca para dialogar. É necessário que a gente resgate determinados elementos dessa ancestralidade afro para que a gente possa realizar um diálogo verdadeiro, pleno, entre esses artistas visuais, entre esses artistas plásticos negros e negras. Dois elementos que eu pensei iniciais foram os seguintes, que caso esse coletivo Artistas Negros Importam consiga realizar alguma ação cultural, que todos os participantes tenham o mesmo espaço de visibilidade. Eu já participei de outros coletivos com artistas negros, não especificamente artistas plásticos, mas artistas negros de uma maneira geral, música, fotografia, teatro, dança, aonde acontecia um processo onde apenas uma determinada fatia do grupo conseguia acessar esse tipo de explicitação e de visibilidade. Então, a ideia é que todos possam ter o mesmo espaço, as mesmas janelas de visibilidade. Artistas Negros Importam.
E uma outra questão é a fala. Se esse grupo um dia realizar alguma ação ou for convidado para fazer algum tipo de depoimento ou participação em algum espaço importante como esse, que a pessoa ou as pessoas escolhidas sejam delegadas pelo grupo no qual eles participam, no qual eles pertencem. Tá? A cada ação, o grupo vai escolher, olha, vocês é que vão mediar, organizar essa exposição, vocês é que vão falar com aquela galeria de arte, vocês é que vão falar com o secretário de cultura. Essa é a ideia do coletivo Artistas Negros Importam, que ele possa ser uma experiência mais democrática dos seus processos. Assim, eu acho uma iniciativa fabulosa, né? A sua sensibilidade de, num momento como esse, colocar em ação uma ideia aonde de valorização da cultura e do indivíduo negro, eu acho que é uma ação de se aplaudir. Eu espero muito que dê muito certo. Eu estou torcendo muito para ver os frutos desse coletivo. E, assim, mas a gente já meio que se dirigindo mais para o final da nossa live, eu fico pensando, quando eu convidei as pessoas, né, para conversar, pensando como essas pessoas podem inspirar adolescentes, jovens, os alunos de modo geral, assim. E pensando, assim, nas suas escolhas, tanto em termos educacionais quanto profissionais, acadêmicas, se você coloca em perspectiva assim, as suas escolhas enquanto um homem negro, quais escolhas você acha que foram importantes, que conduziram o menino Alexandre, o menino negro Alexandre, ao artista plástico negro Alexandre Palma, ao professor universitário negro Alexandre Palma, ao mestre e doutor Alexandre Palma? Quais são, assim, pensando principalmente nesse momento, assim, que a minha preocupação nesse momento, e essa é uma dos motivos dessas lives, é que a gente está vivendo uma situação excepcional em escala mundial, onde muitos alunos estão ficando praticamente um ano sem encontrar os seus professores, sem frequentar a escola, e é inegável a importância da educação e dos professores no direcionamento da juventude. E eu fico pensando, quando eu montei a live, trazer pessoas como você, justamente para falar um pouco da própria experiência, no sentido de inspirar os alunos que, frente a toda essa dificuldade, principalmente dificuldade financeira, quais são as escolhas que você acha que contribuíram para que você conseguisse fazer uma trajetória enquanto homem negro que não fosse uma estatística negativa, né? E sim uma estatística extremamente positiva. Quais são as escolhas que você acha que, assim, que foram importantes? A primeira decisão, a primeira referência, escutar e seguir o que dizem as pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas da sua família, as pessoas que são do bem, as pessoas que gostam de você. Eu acho que isso é algo que eu posso dizer aos estudantes que estão acompanhando essa live e o seu trabalho aqui no Tempo de História. Valorizar personagens, as pessoas negras da sua família e que têm um saber ancestral e que têm um saber técnico de resistência ao racismo estrutural da nossa sociedade. A pessoa negra, para sobreviver num sistema racista como o nosso,
ele tem que encontrar estratégias, meios que possibilitem a sua resistência. E um dos meios mais importantes é escutar os saberes dos mais velhos, os saberes que são relevantes no legado afrodescendente, que são os saberes acumulados, os olhares dos mais velhos. Então, eu tive a chance de conviver com pessoas de muita sabedoria. E faço um parênteses. Às vezes, a idade não é sabedoria. Às vezes, você pode ter alguém que não seja tão idoso, que também tenha uma sabedoria familiar e bons ensinamentos para serem sinalizados aos mais jovens. E isso, na minha trajetória, me marcou e ainda marca muito. Saberes ancestrais, familiares, saberes presentes nas minhas escolhas e nas minhas metas, que puderam me fazer resistir a um cenário ainda presente de racismo estrutural, muitas vezes intransponível, mesmo para aqueles que conseguiram ter acesso a uma boa educação. Eu já trabalhei em escolas públicas, na Maré. Estou falando, trabalhei no passado, em respeito aos que ainda trabalham. É muito fácil dizer aqui, olha, eu trabalhei 10 anos ou 8 anos numa escola na Maré. Trabalhei no passado. Então, dessa visão também, a gente pode entender um pouco do que ainda acontece. Quando o estudante, em uma comunidade e dentro da sua escola pública, se sente intuitivamente marginalizado e reage. E é agressivo em muitas ocasiões, que é a única linguagem na qual ele consegue mostrar a sua insatisfação diante de um cenário opressor e racista. Em muitos lugares do Rio de Janeiro, você não parece estar no Rio de Janeiro. Às vezes, na Maré, a 15 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, ou a 20 quilômetros de uma praia da Zona Sul, você não parece estar no Rio de Janeiro. E o estudante sabe disso. Talvez não saiba formular como nós, artistas ou professores, sabemos formular. Mas ele percebe que há algo errado. Ele percebe que está sendo oprimido e que vive numa estrutura racista, onde é negado a ele o conhecimento, a ciência e a cultura. Então, esses dois elementos eu acho que são importantes. Ouvir os mais velhos, que é um ensinamento africano, da nossa ancestralidade, as boas referências, e também refletir sobre essa estrutura que nos oprime, essa estrutura racista que nos oprime. Refletir para agir, refletir não para se paralisar, não para se tornar imóvel, mas refletir para nos empoderar. Refletir para não sermos refém de uma estratégia opressora e racista perversa. Refletir para seguir de cabeça erguida e criar meios de resistência em um ambiente, infelizmente, muito desfavorável e que, de certa maneira, também nos divide como um elemento ainda presente da diáspora. Eu fiz um filme, vou fazer aqui o comercial, eu fiz um documentário, que foi o trabalho final da Fundação Getúlio Vargas, foi o nosso TCC da pós-graduação em cinema documentário, na Fundação Getúlio Vargas, em 2013, e o nome do filme é Sítio do Pai Adão. É o local
de origem de parte da nossa família em Recife, um quilombo em Recife. Então, eu tive a chance de registrar esse local tão especial para minha formação e para minhas escolhas nesse trabalho final da pós em cinema documentário da Fundação Getúlio Vargas. E quem puder dar uma olhada, eu acho que vai explicar e complementar muito do que eu quis dizer agora. Vejam aí no YouTube ou no Facebook. Sítio do... E assim, só para a gente encerrar, pensando na questão da negritude, do racismo estrutural, de todas essas questões, o que para você, Alexandre, é ser um homem negro em 2020? Assim? Como você descreve ser um homem negro em 2020? Acho que eu ouvi um probleminha aqui, só um minutinho. Não sei se para vocês, mas para mim a tela deu uma travada. Ah, Alexandre saiu. Só um minutinho que eu vou convidar o Alexandre novamente. A gente teve um probleminha de conexão. Vamos. Chamando o Alexandre novamente, que a gente houve um probleminha de conexão. Acho que a internet deu uma caidinha. O Alexandre está conectando. Oi, acho que deu uma probleminha de conexão. Minutos finais, então, né? A internet deu uma travada, mas como a gente estava falando, para você, o que é ser um homem negro em 2020? Estava tentando responder o seguinte: nesse momento de pandemia, muito tem se discutido sobre formas de mantermos plenos, de mantermos em saúde e de atravessarmos esse difícil processo. Eu creio que, felizmente ou infelizmente, os homens e as mulheres negras, em 2020, guardam em si esta possibilidade que é permanente. Ser um homem e uma mulher negra em 2020 ainda é uma experiência de resistência, uma experiência de resistência ancestral. Alexandre, eu só tenho a lhe agradecer. Foi maravilhoso. Assim, você trouxe reflexões assim de uma perspectiva que muitas vezes a gente não vê todos os dias. Né, uma pessoa que transita pelo ambiente acadêmico e não acadêmico, que vê por perspectivas diferentes, né, de muitas Aqui eu pessoas. fui totalmente anti-acadêmico. Mas, assim, é muito bom te ouvir. Infelizmente, nem sempre, né, a gente consegue sentar e discutir questões dessa magnitude, mas, assim, foi um prazer ter você nessas lives que estão acontecendo. Eu acho importante a juventude, os meus alunos, que são adolescentes e jovens, terem a oportunidade de verem pessoas negras em outros posicionamentos, né? E, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por passar esses minutos aqui, essa horinha com a gente. Lhe agradeço de todo o coração. E eu vejo, assim, em você uma esperança, né, de que essa situação pode mudar, né? Uma pessoa que tem uma mente voltada para a sua própria identidade e que inspira outras pessoas e principalmente coloca isso em prática, né? Que às vezes é muito comum as pessoas criarem teorias e criarem críticas e uma série de coisas e isso não é colocado no dia a dia, não é colocado em prática, e isso você faz com maestria. Então, assim,
Muito, muito obrigada. Espero a gente possa ter outras oportunidades de falar sobre essas questões, de falar sobre os seus projetos e, assim, agradeço de coração por essa sua contribuição, por essa sua disponibilidade de compartilhar suas experiências. Muito, muito obrigada mesmo. Agradeço o convite, o gesto, a escuta e a reciprocidade e o ambiente do mais alto nível no bate-papo e também na reflexão, na alegria de estar aqui presente e poder pensar algo junto com os seus estudantes e junto com o público que está nos acompanhando até agora. Gente, muito, muito obrigada, Espero Alexandre. revê-lo em breve. Sim, Espero sim. revê-lo em breve. Também espero, Alexandre. Muito obrigada mesmo. Parabéns aí pelo grande time. Tem um grande time aí que vai participar das lives e que vai ser, assim, importantíssimo. Sim, sim, até aproveitando para avisar as pessoas que estão assistindo, hoje é o segundo dia. Pessoas muito especiais como Alexandre vão estar aqui nas próximas semanas, vai até o dia 19, trazendo questionamentos importantes para a juventude, para a contemporaneidade e assim, eu estou muito feliz porque é um projeto que eu queria colocar nas escolas e eu acho que a internet meio que nesse momento de pandemia facilitou isso, encurtou as distâncias e assim, são pessoas muito especiais como você, Alexandre, que estão disponíveis e abertas a encurtar essas distâncias, muitas vezes, que se impõem, infelizmente, nas nossas vidas por atribulações e ocupações e no aspecto profissional que a gente tem. Então, muito obrigada, agradeço a todos que estiveram aqui assistindo a gente, acompanhando a gente, e que mais vezes a gente possa ter a oportunidade de levantar questões tão pertinentes e tão importantes para o nosso lugar no mundo, né? Muito obrigada mesmo, obrigada a quem está assistindo. Amanhã sexta-feira não tem live, mas segunda-feira que vem, dia 9, teremos live, mais ou menos na área do Alexandre também, que é a área de cinema. A gente vai falar sobre cinema negro, a questão da África e a cultura afrodiaspórica. Eu acho que vai ter informações muito, muito legais. Então, para quem está assistindo, segunda-feira, marquem na agenda de vocês, também às 8 horas, teremos o professor Márcio Luiz Paim, que é um baiano, mestre em estudos étnicos e raciais. Eu acho que vai ser, assim, muito interessante, como foi a live do Alexandre. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada para todos que ficaram aqui. E a gente se vê segunda-feira. Beijos a todos. Beijo, Alexandre. Muito, muito obrigada. Gente, tchau, tchau. Obrigada Valeu, mesmo. valeu. Um beijo, Tati. Até Beijo. breve. Até, se Deus quiser. Muita arte. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Até breve. Tchau, gente. Beijo.